E aí galera, vamos começar uma nova série sobre o OpenToonz, né? Um programa de animação em 2D digital, muito utilizado no mundo todo. E vamos ver como é que a gente faz alguns projetos aqui, né? Então eu vou dar alguns tutoriais, fazer algumas videoaulas bem básicas inicialmente, e aos poucos a gente vai se aprofundando no programa, tá bom? Bom, hoje a gente vai trabalhar com o básico sobre o que é o programa, as janelas, né, os ambientes, tá certo? Então vamos começar, tá bom? Bom, você baixa o OpenToonz no site opentoonzgithub.io. Você pode também ter a versão em... olha só, aqui está em japonês, né? Então você pode pegar a versão em inglês, já que os tutoriais utilizam a tela em inglês. E você pode clicar aqui direto no download, ou você pode ir baixando aqui, né, vendo as possibilidades que existem, os efeitos, né, as luzes e tal, e as funções, né, o que é que ele pode fazer. É muito poderoso esse programa, tá certo? E aqui você clica nos downloads, né? Tem o próprio programa, o OpenToonz, para fazer animação digital. Tem o GTS, que é para você escanear. Você faz a animação numa folha de papel e vai escaneando. Muito bom esse escaneador, que ele é todo linear, né? Você vai escaneando e ele já vai entrando nas páginas como se fosse dentro do OpenToonz digital, tá certo? Efeitos, né, que a gente viu ali em cima, né, para luzes, né, para sombras, né, enfim, para coisas que acontecem, perspectiva e tal. Então você usa efeitos. São programas diferenciados. Você quer um programa, outro programa, outro programa. E tem o Kumo Works, fazer fumaça, fazer nuvens. É muito bom, você só faz um pequeno riscozinho e já faz uma nuvem já. Muito bacana esse bichinho aqui. Depois, com o tempo, a gente vai aprender a utilizar. Bom, baixa o OpenToonz, instala, né? Abre ele, depois daqui, já abri. Deixa eu fechar aqui para ficar mais leve o computador. E aqui a gente tem o programa, tá certo? Aqui, quando você abre, se esse checkbox aqui, né, ficar ativado, eu gosto de deixar ele ativado, porque quando você abre, você já vai nele, né? Se você clicar e tirar, na próxima vez que você abrir o programa, ele não vai mais estar aqui. Aqui é o projeto atual, que é o Sandbox. Já vem dentro do programa o nome do Sandbox, certo? Se você quiser criar um outro projeto, você cria um novo projeto, né, aqui. E aí você, né, coloca as pastas e coisa e tal. Tudo tem que ser colocado dentro de uma certa pasta, né, dentro do programa. Que a gente vai ver daqui a pouco, tá bom? Dentro do Sandbox a gente tem o nome da cena, que é a Create a New Scene, né? Você tem o nome da cena. Aqui você pode criar o nome da cena. Vou colocar Lula Aula 1, Aula 01. Pronto. Você vai ver o que é Sandbox aqui. Pronto. Você pode modificar o nome, né? Então vem aqui. E aí você vê, ó, Sandbox, né, Drawings, entradas, saídas, cores, cenas. Então, quando eu desse OK, já ia aparecer aqui imediatamente, né, que são pastas que são criadas automaticamente quando você cria um novo nome de uma cena, tá bom? Pronto, agora você vai ter que trabalhar com o tamanho do papel, né? Normalmente o pessoal usa o formato 1920 por 1080, que é o formato Full HD. Então, onde é que está ele? Tá aqui, né? Ó, você clica aqui, ele já automaticamente viu 1920 por 1080, são os tamanhos padrões que existem das TVs, né, antiga, TV nova, cinema, né, tem algumas coisas de cinema aqui embaixo também, 4K, 2K, enfim, tem várias possibilidades de criação de tamanho de páginas aqui. Quando você cria a página, você automaticamente cria aqui, se você quer ele em pixel, centímetro, milímetro. Nós utilizamos o padrão de milímetros, né, que é o padrão de metro, mas mesmo que você use milímetros, você vai usar 1920 por 1080 pixels. Então o pessoal está se adaptando a usar apenas pixels, né? Então usa-se apenas, é o que a gente vai fazer também. A frame rate, né, a taxa de quadros, aqui a gente vai utilizar 12, porque as telas atualmente usam 24 quadros por segundo. Para a gente não trabalhar tanto, no lugar de trabalhar com 24 quadros, a gente trabalha com 12 quadros, né? Se fossem 30 quadros, como aquelas TVs antigas de tubo, que são 30 quadros, a gente usa 15, para dar mais facilidade de uso, né, de trabalho. Se você dividir por 3, vai dar 8, né? Tem gente que também trabalha com 8 quadros por segundo, certo? Então multiplica por 3, né? Mas a gente vai usar 12 quadros, tá bom? Vamos criar a cena?
criou a cena. Tá aqui a tela inicial, tá certo? Eu estou girando aqui a rodinha do mouse. Aqui a gente tem a tela de desenho. Aqui diz respeito às cores, certo? A paleta de cores. Aqui os estilos das cores. Essa paleta de cores é criada onde? Aqui, nesse ponto. Aqui os thumbnails, né? As miniaturas das telas. As camadas, né? Que são colunas, que são chamadas de colunas aqui nesse programa. Então tem coluna 1, a gente coloca o céu. Coluna 2 a gente coloca as montanhas, né? Coluna 3 a gente coloca uma rua. Coluna 4 a gente coloca árvores. Coluna 5 a gente coloca os personagens, e a gente pode criar novas colunas, né? É infinita aqui a quantidade de colunas, tá bom? Do lado de cá a gente tem as ferramentas, né? Então você quer desenhar, você usa aqui a linhazinha para desenhar, escrever, que tem várias opções aqui na ferramenta, no menu de ferramentas, né? Caixinha de ferramentas. Menus, né? Os vários menus que todo programa tem, Photoshop, Word, sei lá, qualquer programa que você abrir, você vai ter essa barrinha de menus aqui. A aula de hoje é mais direcionada para como você vai criar uma página para você desenhar, fazer o seu desenho animado. A gente vai desenhar aqui. Só que existem várias formas de você criar. O ambiente não é apenas este ambiente aqui. Você pode criar novos ambientes. Por exemplo, o ambiente básico é esse aqui, né? Basics. O ambiente de limpar o desenho, né? Que é o cleanup, é esse aqui. Então, vejam, aqui tem coluna, né? Tem a caixa de desenho. Igual como aqui tem a coluna, e também tem as colunas, né? Aliás, aqui também tem as colunas, né? E caixa de desenho. Então, é a mesma coisa, só que estão em lugares diferentes. Então, drawing, né? Para você desenhar, né? Para você ter bastante espaço para você desenhar. Timeline, quando você quer trabalhar com as camadas, né? Enfim, tem animation, palettes, XSheet, né? XSheet são as colunas. Essas aqui são as importantes. Tá bom? O navegador, né, para você saber onde é que você está dentro do computador. Mas eu não gostei de nenhuma dessas, professor. Eu quero criar uma coisa minha. Bom, aqui é muito simples, né? Você, do mesmo jeito que você viu que você também pode adaptar a sua própria janela. Como? Vem aqui, em qualquer uma dessas abas aqui, você clica com o botão direito do mouse. Em qualquer uma dessas janelas aqui, você pode clicar com o botão direito do mouse quando esse cadeadozinho aqui está aberto. Deixa eu abrir ele. Você clica aqui com o botão direito do mouse e coloca New Room. New Room. Criou aqui uma New Room, certo? É um novo ambiente, né? A nova sala que você vai trabalhar. Clica nele. O que é que tem aqui? Nada. Porque você ainda não colocou nada, né? Não adaptou nada para ele. Então dá 2 cliques, coloca o nome da sala. O nome da sala vai ser a sala do Lula. Bom, na sala eu preciso de algumas coisas que são necessárias para a gente poder trabalhar, né? A primeira delas, com certeza, é o visualizador, né? O Viewer. Aqui já está o Viewer. Pronto, apareceu o Viewer. Não vou mexer nele, porque se eu mexer ele vai tomar conta de tudo. Eu quero só que vocês observem como é que a gente vai colocando, né, as peças, né? Depois a gente precisa da caixa de ferramentas, né? Toolbar, que é essa aqui. Vou colocar aqui do lado. Tool Option Bar, que é a barra de opções da caixa de ferramenta. Ou seja, quando eu clico aqui, ela muda para o que eu preciso fazer para poder trabalhar com essa ferramenta. Se eu mudar aqui, ela vai mudando as ferramentas. Ok? Beleza? O XSheet, né? Que são as colunas. A gente vai trabalhar aqui com a coluna. Ela já achou o lugar para ela. Então ela vai tomar todo o espaço aqui. Não era para ter movido, né? Mas enfim, aqui a gente já viu que são as colunas, certo? Paletas de cores. Como é que você vai trabalhar sem cores, né? É difícil. A próxima é além das cores, você tem que criar as cores. Então você precisa do Style Editor, que está aqui. A gente vai ter que adaptar a mesinha de luz, a mesinha de desenho aqui, para poder trabalhar com ela na maior área, né? A gente vai ajustando, tá certo? Vamos colocando aqui aos poucos. Aqui a gente coloca aqui em cima. Pronto. Aqui do lado a gente vai colocando aqui. Pronto, a caixinha de ferramenta. O que a gente faz com as ferramentas vai modificando aqui, tá certo? Finalmente, colocar o XSheet no lugar dele. Muito longo, muito grande. Então o que a gente faz? A gente puxa ele para o lado aqui. Não, é aqui. Aqui do lado.
aqui, pronto, ficou. E esse aqui vem aqui embaixo, que é a paleta de cores. Então, o grande e o pequeno. Ok, deixa aqui para cima agora. Ok, criei. Mas além de eu criar, também não gostei do cleanup, por exemplo. Certo? Então, eu posso apagar o cleanup? Posso. Se você clicar ele, vou clicar com o botão direito, você só pode criar, né, o ambiente. Mas se você clica em outro e clica nele com o botão direito, vai ter a opçãozinha Delete Room. Então, deletar o que? O cleanup. Também não quero desenho, deletar animation. Você pode deletar, certo? Do jeito que você quiser aqui, tá bom? Se você quiser, pronto, agora eu não quero me mexer em nada. Então você fecha o cadeado para ficar preso aqui e ninguém mexer. Estou clicando com o botão direito, certo? E não está acontecendo nada. Eu estou indo para outro lugar e agora uma outra pessoa está usando esse computador. E a outra pessoa estava acostumada a usar o Animation ou o Cleanup. E agora, o que a gente faz? Bom, aqui é muito simples. Você clica no Windows, vem Workspace e Reset to Default Rooms. E aí vem, gente, não acontece nada. É normal, tá certo? Isso aqui ele tem que reiniciar para poder você ver o resultado, tá bom? Então vamos reiniciar, não é isso? Então fecha. Pronto, abrimos o programa e deixa eu fechar aqui. O que é que temos aqui? Tudo igual como era antes, né? Drawing, timeline. Então a gente, já vem fechadozinho, tá certo? Então aqui a gente vai finalizando a nossa primeira videoaula. Espero que vocês tenham compreendido como é que funciona isso aqui. Aos poucos a gente vai vendo como é que funciona cada uma dessas janelas aqui. E aí no próximo vídeo a gente vai continuar os nossos aprendizados, tá bom? Então deixa o like, compartilhe, né? Curta, né? Dá o likezinho. Mas principalmente, o que eu gosto mesmo, assim, além de dar o like, de compartilhar, eu gosto que quando os internautas fazem perguntas, né? Tenho certeza que tem um bocado de gente querendo aprender a fazer desenho animado, então façam perguntas, façam comentários. E aí, Lula, será que dá para fazer isso, dá para fazer aquilo? Valeu, gente. Tchau, até mais. Ó a mãozinha dizendo, ó, tchau. E aí, pessoal, tudo bem? Vamos para nosso segundo tutorial, segunda aula sobre OpenToonz. Hoje a gente ainda não vai desenhar, tá certo? Talvez eu faça uma linha ou alguma coisa. Acho que vocês já vão falar, não, então eu vou esperar logo 3, né? Mas é necessário, pessoal, vocês observarem cada uma das coisas. Hoje vai ter uma coisa que é importantíssima, que é o trabalho com a menu File. Isso que a gente já viu. A gente vai trabalhar mais especificamente no menu File aqui. Porque esses outros aqui a gente vai descobrindo enquanto vai trabalhando, né? Mas esse aqui é importante. Por exemplo, digamos que você queira trabalhar com o XSheet aqui, certo? O XSheet ele tem a seu próprio menu, certo? Aqui. Então, configuração da cena, configuração de câmera. Então tem várias coisas que você pode fazer aqui estando trabalhando, né, com o XSheet. Então as outras coisas também são importantes. Mas a gente vai hoje trabalhar apenas com o menu File, tá certo? Uma das coisas importantes para a gente saber é sobre o projeto que você está trabalhando, tá certo? Então aqui a gente tem o gerenciamento de projeto e Project Settings, certo? Que é a configuração do projeto. Aqui você vai modificar as pastas ou não, né? No caso aqui é só para vocês descobrirem mesmo como faz. Cada projeto que existe no OpenToonz, ele tem que ter o seu arquivo principal. Gente, aqui é a configuração de projeto desse projeto, certo? Então você não vai achar um outro projeto aqui, tá bom? Dentro do projeto Sandbox você vai ter as pastas, a qual você pode modificar, tá certo? Então a gente vê aqui que cada um deles tem uma função, né? O inputs são os elementos que você coloca dentro da cena, certo? Assim como drawings vai para a pasta drawings. Cada cena ela tem vários drawings, então a gente tem uma cena e dentro da cena a gente tem os drawings, tá certo? Então as saídas, né, os outputs, as cores, né, as palhetas e os scripts, que são arquivos automáticos que você
digita, né? No lugar de desenhar, você digita. Quando você clica em New Project, aí sim você pode ter um novo nome, né, para o seu projeto. Vai ter um outro projeto aqui, que eu não vou digitar o nome nenhum, vou cancelar depois. E também as suas várias pastas, tá certo? New Project é um projeto diferente desse que você já está usando. E o Project Settings é esse projeto que você já está utilizando, ok? É importantíssimo a gente saber disso, tá bom? Dentro do file aqui, anteriormente tinha uma saída chamada Preview, certo? Não tem mais aqui porque o programa vai se desenvolvendo, né? Então eles acham outros lugares para colocar. Então a gente vem aqui em Render, tá certo? Render, você vai exportar os arquivos que você fez, né? Então se você fez uma mãozinha aqui, então quando você manda para o render, você vê isso aqui. Então aqui tem, inclusive, aqui já tem a linhazinha de render para quando você clicar já sair o filme, né? Já sair tudo que você fizer aqui dentro, tá bom? Bom, a gente tem o Preview Settings. O Preview Settings, você vai ter qual é a câmera, né? Qual é o frame que começa, qual é o frame que termina, quantos passos, isso aqui é importante para você saber. Digamos que você fez uma animação de 12 quadros, mas você quer saber se ele ficou legal sem precisar renderizar toda a cena. Então você coloca Step 2, então os 12 quadros que você criou se transformou em 6, então fica mais rápido para renderizar, né? Isso é importante para vocês saberem. Então a configuração de arquivo aqui você pode escolher se ela pode ser comum, pode ser melhorada, pode ser a mais alta de todos, então tem várias possibilidades aqui. O standard é o normal, né? O comum. 8 bits também, às vezes tem 16, tá aí, 16. Enfim, tem várias possibilidades, né? A quantidade de CPU, né? Você vai usar aqui memória, né? Toda a memória, né? Você vai também colocar o nome do render. Então é melhor não colocar, nunca coloque o nome, né? Porque se você colocar, quando for renderizar, o nomezinho vai ficar aqui. Então vai ficar uma coisa chata, né? Então é melhor nunca use, tá bom? Você já viu o Preview Setting, então você vai ver o Preview. Porque não apareceu, aqui diz que o comando não pode ser executado porque não existe cena, né? A cena está vazia. Então vamos desenhar. Percebam, aqui não tem nada, tá certo? Quando você clica em desenhar, que seleciona a coluna que você quer trabalhar, então você clica aqui, quando você faz qualquer coisa, aí já aparece as cores, né? Só são duas cores, né? Uma cor transparente e a cor preta, porque as outras serão colocadas aos poucos para cada camada que vai aparecer aqui. Então se você vir aqui no Preview, você já vai ver a cena, tá certo? É só para você assistir. Acho que esse é o único desenho que a gente vai fazer hoje. Existe também o Output Settings. Isso aqui é importantíssimo porque é a partir daqui que você vai fazer o seu filme, certo? Aqui são as configurações que a gente já tem, 1920, 1080, os formatos, né, que a gente já tinha visto também na entrada, os de saída, né, é como eu falei, né, standard, normal, 8 bits, 16 bits, todas as CPUs, importante isso aqui. 3GP e AVI são os tipos de saída de vídeo, né, 3GP, AVI, deixa eu ver se tem outro, Move, deixa eu ver se tem MP4, são tipos de arquivos de vídeo, quando você exporta já sai em vídeo. Esses outros aqui, BMP, JPEG, o NAW eu não conheço, PNG, RGB, enfim. Esses outros aqui, TIFF, são arquivos de foto. Você não vai exportar o filme. Você vai exportar as fotos de cada um desses quadros que você vai desenhando aqui. Você exporta e importa ele em outro programa, um programa de edição, para você poder colocar som, né, sincronia de voz e tudo mais. É interessante trabalhar com um tipo de imagem. Eu gosto muito de trabalhar com uma PNG. Porque no lugar de exportar um filme, tipo AVI, eu vou exportar os quadros, se é a mesma coisa. É a mesma coisa mais ou menos, porque imagine o seguinte, você está renderizando uma cena de, sei lá, 500 quadros, e aí você vai exportar o filme. Quando você exporta o filme, no meio do filme o computador trava, falta energia, enfim, acontece alguma coisa, você perdeu toda a sua animação, você vai ter que exportar tudo de novo. Quando você exporta só os desenhos, se der algum problema, você vai ficar com o que já exportou gravado, né? Então basta abrir novamente e exportar apenas o que faltou. Voltando aqui para o menu File, você vai ver uma coisa que tem em grande parte dos programas, que são as preferências. Aqui você vai ver coisas tipo saída, alocação de memória. Se você vai salvar, né? Salvar automaticamente é importante.
de 15 em 15 minutos, ele vai salvar automaticamente, vai que falta energia, né? Mas cada um faz a sua escolha, tá certo? Pode ser 15 minutos, pode ser meia hora, pode ser 10 minutos, então você escolhe, é só clicar aqui que ele de 15 em 15 minutos salva o seu arquivo. Na interface você vai escolher como é que você vai conviver com esse ambiente aqui, certo? Então tem o Light, que é clarinho, você tem o Default, que é o normal que a gente usa, tem o Dark, muita gente gosta de usar o Dark porque descansa a vista, né? Você fica mirando só no centro da tela, é melhor mesmo. Existe o Blue, um pouco mais claro, né, do que o normal, e existe o Default, que também é claro, parecido com o Blue, certo? Uma outra coisa também interessante são as linguagens que você usa quando você trabalha com o seu OpenToons. Aqui tem várias línguas, não tem português. As pessoas usam normalmente o inglês mesmo, então deixa em inglês, tá certo? Os tutoriais normalmente são em inglês. Tá certo? O tipo de cursor do mouse, né? Os ícones, você pode aumentar o tamanho dos ícones ou reduzir o tamanho desses ícones aqui. Aqui vocês vão olhar cada uma das opções, existem várias possibilidades. Vamos à última coisa que interessa aqui. Shortcuts. Os shortcuts, gente, são as teclas de atalho para... Olha só, o First Frame tem Alt mais. Last Frame... Não, Alt mais vírgula, né? Alt vírgula, First Frame. Último frame, Alt, ponto. Então vamos usar aqui, vou usar a tecla Alt. Vou puxar aqui para ver se ele vai mesmo. Vamos ver. Alt, ponto. Olha aí, foi para o último quadro. Alt, vírgula. Então você, para facilitar o seu uso depois de um tempo, quando você vai se acostumando, você vai usando os shortcuts para as teclas de atalho, né? O link para Flipbook não tem, né? Então você pode criar o link. Então você já existe alguma coisa com Alt. E agora, o que você faz? Ele também explica para você que as teclas já existem, algumas teclas não existem. Então você vão Ctrl Alt alguma coisa, Ctrl Alt J, Ctrl Alt K. Então vocês vão se adaptando a isso aqui. É bom se adaptar primeiro com o que já tem. O OpenToons já tem algumas coisas prontas, tipo, pronto aqui, ó. Novo efeito especial, Ctrl F. Nova saída, Alt O. Play, né? Se você quiser dar o play, sem precisar apertar o botãozinho, você aperta P. Aperta P e assim por diante, né? Existem vários e você pode criar outras aqui no Configure Shortcuts. Por enquanto é isso. Na nossa próxima aula prometo que a gente vai mexer mais no desenho, tá certo? Gostaria também que vocês, além de curtir, de compartilhar, vocês também podem apoiar essa série lá no apoia.se/lulaborges, apoia.se/lulaborges, e aí você pode fazer pequenas doações a partir de R$1, né? É importante para eu poder me dedicar cada vez mais ao OpenToons, ao ensino, à arte e à animação. Qualquer coisa comentem, dê o like, né? Compartilhem, vejam quais são as dúvidas de vocês, que aí a gente vai tentando resolver, tá certo? Tchau pessoal, até a próxima, bye bye. E aí galera, vamos ao nosso tutorial do OpenToons número 3. Deixa eu primeiro achar aqui o bicho, OpenToons. Bom, esse aqui a gente já viu na aula anterior, vou passar direto, vou só fechar, tá certo? Bom, o que a gente vai ver hoje? Vamos trabalhar com o pincel, vamos desenhar finalmente. Aqui nós temos o pincel e é claro que em cima a gente tem as configurações do pincel, assim como temos a configuração de outras ferramentas também, tá certo? Vamos aqui à ferramenta pincel. Esse primeiro quadro aqui, que ele vem daqui, e ele diz respeito à espessura do pincel. Se você der uma olhada, essa bolinha no meio ela está mudando de tamanho, certo? Essa aqui é a espessura máxima do pincel. Nossa Senhora. E se você ver, deixa eu reduzir um pouquinho, se você ver a espessura, se você ver se aqui no meio do pincel tem um pontinho, você vai olhar que no meio do pincel vai ficando, também ele vai mudando de tamanho. Então aqui é a espessura menor do pincel e aqui é a espessura maior, certo?
Vamos ver aqui. Ok. Começa com um desenho fininho e depois ele alarga conforme o peso da nossa mão. Pessoal, eu estou desenhando isso aqui, certo? Mas eu estou usando uma mesa digitalizadora, certo? O que é uma mesa digitalizadora? Vamos abrir aqui. Quando a gente quer desenhar no computador com uma pressão, conforme a gente está vendo aqui, a gente precisa de uma mesinha dessa. O preço dela, ela varia muito, né? Olha, tem de 2.000 e tem de 179. Já vi mesinhas dessa de até 100 reais, tá certo? É claro que o dólar vai subindo e o preço vai aumentando. Então, uma mesinha qualquer, de qualquer tamanho, você já consegue fazer uns trabalhos bacanas com o OpenTools. Então aqui a gente já sabe que existe uma espessura mínima e uma espessura máxima para o desenho, certo? Claro que isso vai depender de cada artista. Para você poder trabalhar com a espessura da canetinha, você precisa apertar esse botãozinho aqui chamado Pressure, certo? O Pressure, né, em português, Pressure. O Pressure, ele vai fazer com que você tenha a linha mais grossa e a linha mais fina. Se você tira, ele vai usar apenas a última linha, ou seja, a linha mais grossa. Então a gente vai fazer uma linha qualquer, ela vai ficar só a espessura mais larga. Então a gente sempre usa o pressure aqui para usar uma variação na pressão da caneta, tá bom? Segundo aqui, hardness. Isso aqui é a dureza da linha. Então quando você usa o hardness no máximo, que ela já vem no máximo, você vai ver que a linha ela fica com as bordas bem secas, né? Então, ou fica preto ou fica branco. Quando você suaviza, quando você tira o peso aqui do hardness, você vai ver que a linha ela vai passar de uma cor da cor preta para a cor branca com uma suavidade, como se fosse um lápis, né? A gente pode modificar aqui como se fosse um lápis. A gente vai ver com mais facilidade essa suavidade que vai passando. Suavidade. Deixa eu apagar algumas linhas aqui. Suavidade. Se você der uma olhadinha aqui, o smooth, né? Aqui, com o smooth em 0, se você usar uma linha qualquer, você vai ver que ele ficou, né? Tá aqui, desenho e tal. Só que você vai perder um pouco a suavidade da sua mão, certo? Mas em compensação, o desenho sai muito rápido. Enquanto que, deixa eu colocar aqui no máximo aqui, que é 50. Se eu for inventar de desenhar, olha só, você fica com uma perfeição impressionante na linha. Agora, em compensação, você demora 10 anos para fazer um desenho. Bom, então, suavidade, né? Melhor, mas demora mais. O draw order aqui, cada linha que você vai criando, existe uma ordem de colocação dessa linha. Ou seja, automaticamente, quando abre o programa, ele vem com uma linha por cima da outra. É claro que eu não vou dar outro exemplo aqui, mas essa linha que eu acabei de criar, ela está por cima dessa linha fina aqui. Se eu colocar under all, significa que se eu fizer uma linha aqui, ela vai ficar embaixo dessa outra linha. Tudo bem? Deu para compreender aí, não é isso? E o palette order é a ordem da paleta. Então, a linha transparente, ela vai ficar em cima da linha preta. Se eu criar uma outra cor, a linha preta vai ficar em cima dessa outra cor. É bom ficar utilizando o overall, porque cada linha que eu crio, ela vai sobrepondo a linha anterior. O pencil. O pencil é lápis, né? Então, quando você clica aqui com o pencil, é claro que a gente está só numa cor preta mesmo, mas fica parecendo que é um lápis, né, que está desenhando. E para terminar a nossa aula de hoje, vamos olhar o que é os presets, certo? Aqui o padrão não tem nada, mas digamos que você queira desenhar como os animes, né, que é só aquela linhazinha fina. Então a gente usa um e a mais grossa fica bem próximo de um, né? Vamos colocar assim. A linha fica sempre fina. Então aqui fica como se fosse um desenho animado japonês, um anime, né? Então eu venho aqui em Presets, aperto esse sinalzinho de mais e digito o nome anime. Ok? E aí eu tenho um pincel já pronto. Digamos que eu queira Mickey, né? É bem mais grosso os traços. Então a gente pode fazer
coloca, deixa eu ver aqui como é que tá. Acho que tá ok. Aqui eu vou dizer que vai ser o meu pincel Disney. Então vem aqui mais e digito o nome Disney. E aí, dou ok. A partir de agora eu tenho 2 pincéis, meus pincéis que eu fiz. Então, eu não quero mais trabalhar com anime. Acabou, só quero trabalhar com Disney. Então eu aperto menos, automaticamente some o pincel. Tá certo, pessoal? Espero que tenham gostado desse tutorial. Subscreva, compartilhe, curta, né? Tente olhar como é que o pincel funciona com o seu OpenTools. Cada OpenTools tem algumas diferenças entre janelas, certo? Então pode ter mais, pode ter menos coisas aqui para você ver, para você fazer. Mas no geral é isso mesmo, certo? No geral tá tudo ok. E mais uma coisa, esses tutoriais são gratuitos para qualquer pessoa que quiser ver aqui na internet, mas se você quiser dar um apoio, então vai lá no Apoia-se, dá uma ajuda para a gente para continuar esses tutoriais bacanas para vocês. Você pode ver o link aí embaixo na descrição, certo? Apoia-se /Lula Borges, e aí dá qualquer contribuição, a partir de R$1 a gente aceita com o maior carinho, amor e disposição. Tá certo? Até o próximo tutorial e tchau! E aí galera, vamos a mais uma videoaula sobre o OpenTools. Lembrando que você pode dar uma ajuda legal aqui ao vídeo, dando um like, compartilhando, se inscrevendo, apertando o sininho. Agradeço demais o seu apoio. Aliás, por falar em apoio, você pode apoiar o canal no apoie.se/Lula Borges. A descrição está embaixo do vídeo. Bom, vamos começar? Hoje nós vamos trabalhar especificamente com os gráficos. Antes de começar com os gráficos aqui, eu quero ver se estamos trabalhando realmente com vetores, tá certo? Uma camada de vetor, vamos ver. Não estamos. Estamos trabalhando com a camada de rasterização. Depois eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas a gente está trabalhando especificamente com bitmaps. Então se eu fizer alguma linha aqui, essa linha ela não pode ser selecionada né? Aqui eu selecionei a área. Se eu modificar aqui, olha só o que vai acontecer, certo? Então eu preciso criar uma nova camada vetor. Então vamos aqui, camada raster. E aí, como vai ser o nome da camada? Eu vou chamar o nome de vetor.
Ok, tudo igual, não muda nada como é a aula, né? Bom, vamos lá. Estou na minha aula aqui, eu vou apagar essa camada. Ok, está terminada, vou puxar ela para o lado. Pronto. Vamos às ferramentas geométricas. Você clica aqui, aqui em cima a gente tem as propriedades, ok? Nessa propriedade aqui, você vai dizer qual é o tamanho, né, o size, qual é o tamanho da linha do vetor. Então, eu posso ter uma linha fina, ou eu posso ter uma linha bem grossa. Olha só, vamos baixar aqui para 5, a espessura da linha, 5 por aí, tá bom. Vou apagar essas duas aqui, vamos fazer uma linhazinha aqui fora a parte. Você pode puxar retângulos deitados, retângulos em pés, mas se você apertar Shift, ele vai vir como um quadrado, bem certinho. Se você apertar Alt e Shift, ele vai aparecer um quadrado e ainda um quadrado aparecendo do meio, a partir do meio, né? Isso é bom para você, deixa eu apagar, isso é bom para você que quer uma área naquele ponto específico e aperta Alt Shift. E aí você tem um quadrado bem certinho e você sabe que o centro é bem aqui, né? Fora o retângulo, a gente tem também o círculo. O círculo é círculo, não importa o que você faça, tá certo? Temos também elipse. A elipse é um círculo, só que ele é distorcido, né? Ele pode ser horizontal ou vertical também, mas se você apertar Shift, ele vem, né? Se você apertar Alt Shift, você vem também como um círculo de line, que é linha, ok? Então a gente cria uma linha qualquer. Polyline. Polyline é legal que você clica num certo ponto e aí você vai até fechar e aí fecha. Você pode criar qualquer tipo de forma. Para criar linhas curvas, você aperta a tecla Shift, Ctrl ou Alt. Cada uma delas tem uma função, tá certo? Vamos lá, Shift. Cria aqui o Shift. Aqui é o nó de dobra que existe, então você clica nele e puxa para o lado, então você vai ter uma linha mais ou menos simétrica, certo? Ela começa torta e vai até o ponto reto. Só que se você aperta o Shift e puxa, ele vai ficar torto também, né? Curvado. Então, e aí a gente tem uma linha curva. O Ctrl é mais simples de trabalhar. Você clica, puxa para o lado. Então você é ao contrário. Você puxa o ponto, ele vai em reto e depois é que você entorta, né? O Shift ele vem torto e depois fica reto. Se você apertar só Alt, você na verdade está fazendo com que a tela saia do lugar, tá certo? É a tela geral, né? Então você tem aqui, deixa eu puxar aqui no lugarzinho. Se você apertar Alt Shift, ele tem também a função de simetria. Polyline a gente vem para arcos. Arcos é interessante porque quando a gente faz arte final de alguma coisa, a gente sempre usa o arco, né? Então eu quero fazer um nariz, então eu clico, puxo aonde eu quero fazer o meu nariz, e aí eu puxo o arco para fazer esse bendito nariz. Tá bom? A orelha, né? Narizes. Polígono. Polígono, quando você clica em polígono, vai surgir aqui a quantidade de lados desse polígono. Começa com 3. E aí com 3 a gente tem um polígono que é um triângulo. E no máximo 15 você tem um polígono com 15 lados, certo? Então 10 lados, enfim, certo? Polígonos. Eu vou apagar tudo aqui. Vamos fazer uma imagem qualquer aqui, tá certo? Ok? Ele o Alt Group não está selecionado. Agora vamos aqui selecionar o Alt Group e criar a mesma coisa. Retângulo primeiro, porque perceba que eles estão como Alt Group. Vamos criar aqui 3 cores diferentes, que é a paleta de cores. Então aqui eu crio uma nova paleta, certo? E muda a cor, tá vermelhinho, uma nova paleta. Aqui eu vou preencher o quadrado. Vocês viram que preencheu o quadrado inteiro, é isso? Aqui eu vou preencher de amarelo o triângulo. E vou preencher de vermelho a bola. Perceba que cada um dos elementos foi preenchido, certo? Eu vou preencher aqui a bola de vermelho. Perceba, ele vai preencher apenas a área que está fechada. A partir do momento em que fecha,
ele não consegue mais preencher toda a área. Perceba aqui também, tá certo? Então se eu clicar aqui amarelo, certo? Se eu clicar azul, para eu preencher tudo isso aqui eu vou ter que clicar de um, e mesmo assim ainda não vai preencher tudo. Houve então o preenchimento, mas só que tudo separadamente, né? Então a gente clica aqui, enquanto que o triângulo aqui ele já está preenchido, né? Então se você puxar ele para o lado, ele vai vir mesmo com a cor dele, né? Assim como o retângulo. Se você quiser preencher só a linha, é só clicar com o botão aqui precisa do baldinho de tinta, né? Se eu quiser o triângulo aqui com a linha vermelha, então é só clicar que ela vai ficar automaticamente vermelha. Se eu quiser preencher, eu preencho aqui com o baldinho de tinta. Deixa eu desabilitar aqui o autogroup. Vou habilitar agora o autofill. Olha o que vai acontecer. Automaticamente já criou o autogroup e autofill, certo? Do mesmo jeito que se eu apagar o autogroup, vai desapagar o autofill. O que é o autofill? Você, quando cria um objeto, ele já cria todo o objeto com as duas cores, tanto o preenchimento quanto a linha. Então se eu tenho aqui amarelo, vai preencher tudo de amarelo, tá certo? Se eu tiver vermelho, vai criar tudo vermelhinho. É porque os dois trabalham juntos. Snap. Bom, o snap aqui, quando você se aproxima, né, ele já gruda. Então quando você for criar algum outro objeto qualquer, ele vai criar a partir da onde está grudado, né? O snap é tipo um imã, né? Você clica, ele vai ao redor e cria a partir dali, daquele ponto. Se você tirar o snap, você vai ver que a bolinha verde vai sumir, que é o imã. Você clica aqui, ele já aparece o imã. Existe também a força, né? Você botar hide. Por mais que eu mova o mouse, ele vai continuar próximo da linha, né? Claro que se eu tirar muito, ele vai sumir. E o low, eu coloco só quando está muito próximo da linha que ele dá o cliquezinho, né? Para grudar. Deixa eu apagar tudo. Vou criar uma forma aqui quadrada, um retângulozinho. Deixa eu criar um retângulo mais forte aqui. Ok, criei. Se eu criar um outro retângulo com essa outra forma aqui, o canto vai ficar arredondado, tá certo? Aqui ele fica arredondado. E se eu colocar nesse outro ponto aqui, ele vai ficar chanfrado, certo? Então são os cantos abaulados, retos e chanfrados. Isso aqui é a questão de dentro. Quando a área é fechada, ela tem os seus cantos abaulados ou retos, né, ou chanfrados. Quando você tem uma linha, deixa eu baixar aqui, aí você trabalha com os cantos da linha. Então eu tenho aqui a linha, é só uma linha, vou selecionar ela e vou mudar o chanfro dela, né? Então eu tenho aqui, mudo para arredondado, então os cantos vão ficar arredondados. Bom pessoal, é isso por enquanto, vamos aguardar o próximo vídeo e vamos em frente. Agradeço cada clique de compartilhamento, de inscrição, aperte o sininho também, né, para poder saber quando eu coloco um novo vídeo e visite no Apoie-se. No Apoie-se você pode dar um apoio para a gente, um apoio financeiro, qualquer valor a partir de R$1 já está valendo. Eu agradeço demais. Beleza, gente? Até a próxima aula. Tchau!
E aí galera, vamos a mais uma aula do OpenTools. Vamos fechar aqui. Bom, hoje vamos trabalhar com duas ferramentas, são muito simples de serem entendidas. A primeira é texto. Nem todas as versões do OpenTools tem texto, certo? Essa aqui é a versão 1.4, tem algumas versões que não tem texto. O texto a gente tem aqui tem o nome da fonte, qual é a fonte que você vai utilizar, qual é o estilo da fonte que você vai utilizar, o tamanho da fonte e Vertical Orientation. A fonte utilizada é a ANA. A gente pode modificar, seleciona. A minha versão aqui, possivelmente por eu estar utilizando uma versão escura do Linux, ela não está selecionando, mas ela está selecionada aqui. Então a gente pode mudar para Arial, olha aí, Bell, né? Então a gente pode utilizar qualquer fonte. Eu tenho a minha própria fonte, Litos Log Borges. Olha aí, minha fontezinha, fonte para balão mesmo, né? Você pode entrar lá no lulaborges.blogspot.com para pegar a fonte. Mas vamos utilizar uma fonte que é mais conhecida, né? Vamos ver a Times. Olha só, um pequeno erro aqui. Estou usando a camada bitmap, eu deveria estar usando a camada de vetor, então a gente apaga bitmap e usa de vetor. Vetor é Vector Layer. E vamos usar a Arial. Ok, deixa eu ver aqui uma outra fonte para ver se na Arial, isso aqui é para qualquer fonte, tá certo? Existem várias fontes que tem vários estilos. Então existe a regular, a black, né, que é super negra, normal, que é parecida com a regular, itálico, o tamanho da fonte, size, a gente pode reduzir o tamanho dela, tá certo? Ok? E o Vertical Orientation, que é a fonte, ela vai ficar subindo, né? Aliás, descendo, né? A gente bota aqui, ela vai, certo? Descendo aqui, a gente vai modificando aqui o tamanho. Super simples. Vamos à próxima ferramenta, que é a Taper. Deixa eu apagar tudo aqui. Ok, deixa eu dar um zoom. Pronto. O que é a ferramenta Taper? Essa Taper aqui é como se fosse aquela fita Durex que a gente gruda uma coisa na outra. Deixa eu fazer uma linhazinha aqui. Lembrando que você tem que usar a camada de... Fiz uma linha e vou usar a Taper. Como é que funciona a Taper? Olha só, ela tem já um imãzinho, tá vendo? Você coloca, ela já aparece o pontinho verde, né? Então você clica de um para o outro e aí ela fecha a imagem, tá certo? Não é bem fechar. Mas eu vou fazer uma outra figurazinha aqui, formazinha básica, ok? Eu tenho aqui uma outra figura e eu vou utilizar a Taper novamente e vou usar o Join Vectors. Olha só como é que funciona aqui, a mesma coisa, tá vendo? E aqui você vai ver a diferença entre ter o Join Vector, que foi feito nesse aqui, e não ter, que foi feito nesse outro aqui. Vem aqui e seleciona essa imagem aqui. Você selecionou a imagem, tá certo? Só que quando você seleciona, ela vem separada, né? Então ela cria uma outra imagem que não é imagem, ela apenas está ligada uma imagem na outra. Enquanto que quando você usa Join Vectors, você junta, né? Join de juntar, né? Você junta, se transforma em uma imagem só. Você pode juntar o endpoint com endpoint, que é o end com end, ou você pode juntar o endpoint com a linha. Então você pega aqui a imagem e liga para a linha, certo? Ó, quando fecha aqui ele deixou de ser ponto, né? Então fica aqui o pontozinho, certo? E assim por diante. Você tem que ligar o ponto com o ponto, tá bom? Tudo bem? E existe também o line to line, que é da linha para linha. Então você é em qualquer lugar da linha. Veja que o pontozinho aqui verde, ele fica ao redor da linha, enquanto que no endpoint, em qualquer endpoint, ele vai achar apenas os pontos finais das linhas. Então, line to line. Isso aqui serve para você ligar uma linha a outra linha, sem ligar os pontos, né? Necessariamente, apesar de você ligar aqui os pontos, apesar de você chegar no ponto, mas você não é necessariamente ligar o ponto, mas a linha. A distância só funciona se for na janela, na retangular.
tá certo? Mas por enquanto vamos na normal mesmo. Smooth. Deixa eu apagar isso aqui. Vamos fazer aqui uma outra linha qualquer. E vamos usar o taper. E usar o endpoint mesmo, tá bom? Vamos ao smooth. O smooth, deixa eu tirar aqui o join vectors. Ele não vai selecionar o smooth. Para ligar o smooth, você tem que selecionar o join vectors e aí vem smooth. Deixa eu fazer uma outra linha aqui. Se eu usar aqui o join vectors, a gente já sabe que vai se transformar em uma imagem só, não é isso? Com o smooth, ele além de ligar, ele vai juntar ele vai ficar suave a junção dessas duas pontas. Então vamos ver aqui, e aí ele fica suave, ele não fica quebrado como está no anterior. Vamos à forma retangular. E retangular. Bom, a forma retangular ela também junta as imagens, mas vamos ver aqui uma imagem qualquer. Deixa eu apagar aqui. Você seleciona o taper e vamos usar o modo janela aqui. E não aconteceu nada, na verdade. É porque existe uma distância para você chegar de um ponto a outro. Então deixa eu aumentar aqui o ponto. E aí quando você fecha, ela já automaticamente liga o ponto, né? Se você usar também o join vectors, ela vai ligar com ele fechado. E se você juntar o join vectors com o smooth, ela vai ligar suave. Uma coisa interessante que a gente pode criar com o modo retangular. Eu gosto de chamar janela também, tá certo? Mas o nome correto é retangular. Digamos aqui que eu criei uma imagem qualquer. Ó, criei uma imagem qualquer. E eu quero unir todas essas imagens. No formato smooth, se você cria aqui o formato smooth e o modo janela, quando você seleciona, aqui está em 100, né? Então distância maior possível. Então ela liga as imagens. Ela liga as imagens, né? Fica uma coisa interessante para você fazer preenchimento, né? Como se fosse um literal ou algo parecido. Mas isso depende do que você vai definir também, a distância que você vai utilizar, né? Então, pronto. Então você pode selecionar aqui com 50% e aí a quantidade de junções vai ser menor. Se você aumenta a distância, então vai ficar mais próximo. Tudo bem que eu não gosto muito de trabalhar com o modo retangular. Prefiro o modo normal mesmo, porque a gente liga conforme a gente imagina que seja. Uma outra coisa também sobre o smooth. Quando a gente junta o endpoint com o outline, digamos que eu liguei aqui, então está no smooth, tá certo? E a gente liga aqui e liga. E se você puxar para cá, ele vai para o último lugar que você foi, mas continua só um ponto, tá certo? Então a gente tem mais controle e não precisa estar ligando uma imagem a outra. Então é só uma característica que a gente tem no smooth. Se a gente tirar o smooth, ele volta a criar as linhas conforme a gente vai criando as novas ligações. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Curta, compartilhe, dá o likezinho, né? Aperta o sinozinho. Faça a inscrição para ver mais e melhores vídeos com o passar do tempo, se bem que temos muitos vídeos. E vamos em frente. Até a próxima aula, pessoal. Valeu, tchau!
E aí galera, vamos a mais um tutorial do OpenToonz. Hoje a gente vai aprender duas coisinhas que acho importante, que são as camadas de vetor e de bitmap que existem no programa. A diferença que existe entre bitmap e vetor: bitmap, quando está dentro do programa, ele é chamado de rasterizado. A rasterização é uma imagem que é escaneada, né? Imagem bitmap ou imagem rasterizada, já que o scanner pegou o rastro, né, dessa imagem real e transformou em algo digital, certo? Vamos criar uma camada de raster aqui. New, o nome da camada, a gente pode colocar qualquer nome, vou colocar aqui bitmap, do quadro 1 ao quadro 1, ou seja, se eu colocar aqui até o quadro 10, então ela vai descer aqui até o 10, até o 12, assim por diante. Vamos fazer só um quadro mesmo, o nome está aqui, o nome da camada, bitmap, né? Aqui a camada, você pode ver ou não ver a camada. Vamos fazer um desenho aqui qualquer. Pronto, o que é que você está vendo aí? Uma linha, né? Mas essa linha, ela não pode ser selecionada. Ela pode ser modificada, puxada para um lado, puxada para o outro. E tem uma coisa, quando você aumenta a imagem, deixa eu aumentar aqui a imagem, você vai ver que ela vai começar a ficar serrilhada. Olha só, dependendo da quantidade de zoom que você vai dar dentro da imagem. Se eu deletar, eu vou deletar apenas o que eu selecionei. Aqui. A gente vai deixar de ver a imagem e vamos criar uma imagem agora de vetor. Vou diferenciar, ok? Criei aqui, ela sempre é marronzinha, né? Aqui ela é azulada, a de raster ela é verde, se eu não me engano, ela é verdezinha. Existe a camada Toonz raster e também existe a camada Toonz vector também. Depois a gente explica isso aqui também. A camada raster e a camada vector. A gente já viu como é que funciona na raster, vamos ver como é que funciona na vector. Você clica aqui, ela já cria as duas cores principais, que é a transparente e a preta. Vamos criar uma imagem, uma figura qualquer aqui. Se eu der um zoom nessa imagem, por mais que eu aumente ela, eu posso deixar ela do tamanho da Lua ou do tamanho da Terra, que ela não vai perder qualidade, certo? Então vamos ver as duas camadas. Vamos zoom aqui só nelas aqui, pronto. Aqui você já vê que está serrilhado, aqui você não serrilha. Dá para se perceber melhor a diferença entre vetor e bitmap, que o navegador já sabe que é a diferença entre vetor e bitmap. A gente tem aqui duas imagens, essa do Mickey aqui, você vê que ela está serrilhada, enquanto que essa outra está bem certinha, né? Essa aqui é bitmap, essa aqui é vetor. A camada de bitmap ela é criada como se fosse um crochê, né, que a gente usa antigamente, né, ponto de linhas, aonde se coloca a linha no tecido, onde aparece fica preto, onde não aparece fica branco. E assim a gente tem a camada de bitmap. Mas dá para se compreender, né? Estou usando preto, mas pode ser amarelo, azul, né? Assim por diante. Enquanto que as imagens de vetor, elas são cálculos matemáticos criados pelo computador e que existe um cálculo e ela está sempre retinha, bonitinha. Por que eu estou falando isso? Deixa eu fechar aqui. Você trabalhando com essas duas imagens, bitmap e vetor, você tem duas funções dentro do OpenToonz. A primeira delas, vou criar um novo estilo. A primeira delas é que você vai fazer esboços de alguma animação. Então eu estou aqui na camada raster, estilo. E nessa camada raster aqui, dentro do estilo eu vou criar uma cor raster. Então existem vários tipos de pincéis aqui. Eu vou escolher apenas um deles primeiro, só para você ver como funciona. Isso aí, quando você desenha, você tem uma imagem a qual pode ser um lápis, né? Então, deixa eu fazer o dog aqui. Então, existe uma certa transparência na imagem. Enquanto que a de bitmap, e você também pode trabalhar com transparência, mas ela é vetor. Então, essa camada aqui já está criada, essa cor, aliás, já está criada. Deixa eu colocar ela aqui mais transparente um pouco. Vai para a camada de vetor, deixa ela transparente um pouco, ok? E aí ela também fica, ela não fica preta, né? Se você deixa eu colocar a cor preta, ela fica transparente. Muito bom para a gente fazer também esboços em vetor, mas normalmente se usa a camada de bitmap para poder fazer esboços, né? Fazer fundos, né? Eu quero fazer uma cachoeira, né? Então desenho a cachoeira todinha com essas cores aqui.
Então posso modificar as cores aqui nos estilos, enfim, dá para fazer muita coisa com a camada de bitmap. Hoje a gente vai descobrir como funciona melhor a camada de vetor. Deixa eu apagar tudo, deleta, deixa eu criar uma camada de vetor e vou criando aqui uma linha qualquer. Essa linha aqui, ela pode ser modificada, diferente da camada de bitmap. Então eu posso selecionar a linha e modificar ela com o que? Com o Control Point Editor Tool, ou a tecla de atalho C. Com essa ferramenta aqui a gente pode editar, modificar, apagar os nós que existem. Antigamente a gente chamava de editor de nós, hoje em dia é chamado de Control Point Editor. A gente seleciona ela, ela pode ser modificada desse jeito assim, e se eu quiser deixar ela pontuda, né? Porque aqui ela está sempre com uma suavidade na curva. Eu posso deixar ela curva? Sim, pode. Se você apertar Ctrl, você vai adicionar mais um nó. E esse nó, é claro, vai ficar suave, né? Se você apertar Alt, você vai ver que o ícone mudou. O Ctrl, ela vai ficar, quando você passa em cima da linha, ela vai ficar com o sinalzinho de mais, dizendo que você pode adicionar um nó, né? Adicionar um ponto. Se você apertar Alt, você vai ver que o ícone ele vai ficar tipo um V de cabeça para baixo, né? E aí ele vai ficar pontudo. Se eu apertar Alt, ele vai ficar de novo suave. E aí, ok? Se eu quiser deletar, aí é só apertar a tecla Delete. Seleciona, delete. Se eu quero a linha reta, como é que eu faço? Você clica com o botão direito do mouse e Set Linear Control Point, ou seja, transforme o ponto numa linha reta. Se eu quero deixar a linha reta curva, simples, é só puxar. Você puxa ela automaticamente vai ficar curva novamente. Se eu quero as duas ficarem retas, Set Linear, ela fica reta. E os manipuladores externos dos nós, né? Tá aqui o centro do nó e os manipuladores externos. Como é que eu faço? Se você puxar a parte central da linha, independente de ser de um lado ou do outro, vou puxar no meio, você vai ver que eles modificam as posições deles. Se eu apertar a tecla Shift e puxar, aí no lugar de andar a linha até o ponto onde está selecionado, vai andar só as duas linhas que estão próximas. Puxar a linha com Shift ou sem Shift, né? Isso aí você que vai definir, tá bom? Com Shift, aí sem Shift, né? Você modifica mais as linhas. E para a gente terminar, deixa eu criar uma nova camada aqui e vou fazer uma linha qualquer aqui. Se eu estou trabalhando na camada aqui do círculo, eu não vou poder trabalhar na camada da linha solitária. Então, como é que eu posso trabalhar com as duas linhas? Trabalhar com a primeira linha, veja, todos estão na mesma camada. E aí, de repente, de uma camada, eu estou trabalhando em uma camada e de repente como é que eu posso trabalhar em duas camadas? A função Alt Select Drawing, se você desabilitar ela, você só trabalha em uma camada. Você não consegue selecionar a outra camada. É bom selecionar o Auto Select Drawing. Assim você pode trabalhar com as várias camadas. Se precisar, eu vou selecionar essa, agora eu vou essa, agora eu vou essa, agora eu vou essa. Ou, de repente, a terceira, uma quarta e assim por diante. Você simplesmente seleciona o botão de nó, Auto Select Drawing, e a gente pode trabalhar com todas as camadas necessárias. Beleza, gente? Se você gostou, você subscreve, aperta o sininho para receber as novidades do canal. E também existe o Apoia-se, apoia.se/LulaBorges, que você também pode dar um apoio financeiro para a gente continuar dando essas aulas, a qual eu dou com todo prazer. E claro, o mais importante de tudo, façam perguntas, comenta, né? Diz aí se você gostou, o que não gostou também. E vamos em frente, né? Vamos às próximas aulas. Valeu! Até mais, até a próxima.